Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao seminário O Defensorar, baseado na luta por direitos de Luiz Gama. Para dar início ao pronunciamento, convidamos para fazer uso da palavra a Defensora Pública Geral, doutora Patrícia Cardoso. Por favor. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco, as pessoas que estão nos assistindo remotamente. Professor Bruno, uma honra ter o senhor aqui conosco, agradecer a organização, a idealização do evento, a nossa coordenadora, Daniele, ao nosso querido Henrique. É um prazer poder receber o senhor aqui na Defensoria, para que a gente possa repercutir os seus estudos internamente na nossa instituição, né? É realmente de verdade uma honra. A gente estava comentando aqui antes de iniciarmos, eu falei para o professor, eu assisti o filme sobre o Luiz Gama, teve um evento há um tempo atrás na ADPES, que foi muito interessante, e perguntei, professor, o filme é fidedigno à história? Porque agora a gente tem um livro, né, muito importante e tal. Aí ele falou assim, né, foi assim, mas é o início de um conhecimento de uma história muito importante para o Brasil, né? Então, eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. A Dani acabou de dizer que é aniversário de falecimento do Luiz Gama, no dia posterior ao dia que iremos fazer a nossa solenidade de 70 anos. Não é por acaso que a gente escolheu esse dia, né, Dani? Com certeza. Então, muito obrigada. Eu, infelizmente, não vou poder ficar aqui o tempo todo, mas é uma honra a gente poder sediar esse encontro e refletir sobre o tema do racismo. Eu queria só finalizar a minha fala e dizer que hoje a gente vai refletir sobre um tema muito importante aqui e repercutir, mas dizer que a Defensoria do Rio, e todos nós que estamos aqui, e em todos os eventos, em todas as oportunidades, nesse momento de crise para o Rio Grande do Sul, a gente tem que lembrar que o que está acontecendo no sul do país e dizer que a Defensoria está à disposição da Defensoria do Rio Grande do Sul. A gente tem conversado com o Defensor Público Geral de lá e dizer que a gente presta nossa solidariedade na medida das nossas forças e da nossa capacidade. Um estado que tem quase 300 e tantas cidades devastadas, e que a gente possa, nesses dias, refletir em tudo que a gente faz, pensando que no sul do país as pessoas estão ainda embaixo d'água. A água hoje começou a subir de novo. Então, é disso que a gente está falando. Então, eu queria registrar e iremos registrar em todos os eventos, enquanto permanecer a crise no Rio Grande do Sul, a nossa disponibilidade, tá bom? Em ajudar. E dizer o quanto que a gente fica feliz de reafirmar na nossa consciência o quanto o povo brasileiro é solidário. A gente já sabia, mas quando acontecem essas tragédias, a gente reafirma na nossa consciência o quanto o povo brasileiro é lutador e solidário. Muito obrigada, tá? Obrigada, professor. Bem, pessoal, depois desse pronunciamento inaugural, nós vamos começar efetivamente a debater a respeito do nosso tema de hoje, que nós temos uma discussão que engloba o livro e a apresentação que o Bruno vem fazendo pelo país inteiro, né, pelo vários pontos do país. O Bruno, para quem não conhece, fazendo as apresentações iniciais, e cumprimentando também o pessoal de casa que nos assiste pelo YouTube.
O Bruno, ele tem um currículo extenso, claro, a gente pode falar do doutorado dele em relação em Frankfurt, que ele faz. O Bruno, que tem uma paixão pela obra de Luiz Gama, que ela vem desde da monografia de conclusão de curso da Faculdade de Direito, passa pelo mestrado, depois vai para o doutorado. E o que nós temos aqui hoje, ao nosso lado, é o maior conhecedor desse, às vezes a gente quer diminuir, às vezes tenta ser um pouco modesto em relação às afirmações, mas o Bruno é reconhecido como o maior pesquisador vivo que nós temos sobre a obra do Luiz Gama, o maior conhecedor de Luiz Gama que nós temos aqui. E o Bruno, felizmente, né, Dani, é um parceiro da Defensoria Pública de longa data. Eu estou ouvindo, não posso deixar de registrar, Bruno, o Zé aqui na nossa frente, né? O Zé, junto com a Lívia, com a Dani, com a Anne, com todos nós aqui, felizmente, nós conhecemos o Bruno e nós nos apaixonamos pelo Bruno, pelos estudos do Bruno, por tudo que ele faz e principalmente pela simplicidade dele e boa vontade. O Bruno é uma pessoa sensacional que nós temos um carinho muito especial aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E nos sentimos, Bruno, como sentimos assim, uma sensação gostosa de que a gente, sempre que a gente pode, a gente contribui com a difusão, o estudo e com a personalidade do Luiz Gama para que ela sempre permaneça viva entre a gente. Isso a gente faz com muita naturalidade, muita alegria, porque a gente é fascinado, né? São 4 volumes que você tem daquela obra, né? Que são publicados, nós temos os 4. E agora o Luiz Gama contra o Império, que, enfim, vou ter o prazer de conhecer. Eu cumprimento também a nossa convidada, que está online, que é a Inara. Inara, você está ouvindo a gente? Tá ouvindo? Tô ouvindo, sim. Obrigado, Inara, porque eu estou sem sua imagem, desculpa, tá? Imagina. Inara, ainda doutoranda, né, Inara, da PUC Rio, é isso mesmo, pesquisadora da FGV de São Paulo. É uma pesquisadora que tem um estudo que vai sendo desenvolvido, a linha de pesquisa dentro de direitos humanos, democracia e ordem internacional, é do Núcleo de Justiça Racial da FGV de São Paulo, é bacharel e mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, da Ribeirão Preto USP. Agradeço muito a sua presença também, tá, Inara? A gente aqui na Defensoria Pública espera poder receber você aqui presencialmente também, numa oportunidade futura, e, enfim, espero que seja bastante proveitoso isso, tenho certeza que vai ser. Logo depois que passar a palavra para a Dani vai fazer uma outra apresentação e também chamar você ao debate aqui. Então, muito obrigado também por estar aqui conosco. E eu passo a palavra agora, finalmente, para a Dani Silva, que dispensa apresentações, mas a Dani, eu acho uma entidade aqui na Defensoria Pública, uma professora de todos nós, né? É sério, claro. É uma entidade que já me ensina, sextas-feiras é dia de usar branco. A Dani é uma pessoa que, né, Dani, não tem? A Dani é uma querida amiga, mas uma profissional extremamente competente, compromissada com o seu trabalho e seu desempenho aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, por favor, Dani, coordenadora do nosso Coopera, a Anne está aqui também, pelo Nucora, por favor, fique à vontade, daqui em diante vamos dar início aí às nossas discussões. Obrigado, Dani, bom dia. Obrigada, querido, pelas palavras, bom dia a todos, todas e todos, a quem nos assiste de casa, a quem está aqui no auditório, agradeço a presença da subcoordenadora da Coopera, a Anne, minha companheira da labuta antirracista, né, dos estagiários aguerridos, Danilo e Poliana, da servidora Fernanda, que agora está lá no Nucora habilitando, do nosso decano, José Augusto Garcia, que dispensa comentários, né? Muito do que se caminhou hoje. A Defensoria está fazendo 70 anos esse ano, professor Bruno, e muito do que a gente tem de mudança estrutural tem o dedo do José Augusto Garcia, com certeza. Ele está dizendo que não, mas é modéstia.
Saúdo Exu, claro, porque é quem me acompanha nas encruzilhadas, né, na comunicação. Espero que eu consiga, né, que a gente aqui consiga trazer um pouco, né, de lucidez aos debates sobre as questões raciais, porque vivemos tempos sombrios sempre, são 135 anos, 136 anos de abolição, vamos fazer agora na segunda-feira, de uma abolição sem nenhuma medida de reparação, que aprofunda o racismo estrutural, alimenta o racismo estrutural, e a Defensoria Pública, quando ela cria a Coordenação de Promoção da Equidade Racial, ela dá um passo importante no sistema de justiça, né? Se a gente pensar que nosso regime democrático é muito amparado no balanço dos três poderes, o sistema de justiça, aí não só falando em poder judiciário, mas ele tem um papel muito importante, inclusive para perenizar as práticas racistas, que levam ao genocídio da população negra, que levam à subjugação das pessoas negras em espaços de poder. Então, a Defensoria Pública, ela tem esse norte, essa luz, esse farol, e acho que ninguém melhor do que Luiz Gama, porque que se dedicou, né, inclusive ao final da vida, o professor Bruno vai dizer, vai nos contar aqui, que mesmo doente, ele nunca fugiu, né, da luta, né? Sempre focado em libertar, né? Na verdade, manter a liberdade de pessoas livres criminalmente escravizadas. E eu acho que isso tem tudo a ver com o trabalho da Defensoria Pública, porque criamos teses, a gente faz o contraponto, nós somos a instituição que vai fazer, que está sempre guerreando de forma contra-majoritária, porque a branquitude, e aí falando mais especificamente em relação às questões raciais, claro que a gente tem a questão da interseccionalidade, mas falando objetivamente das questões raciais, por quê? Porque se fugiu desse debate por séculos, e Luiz Gama nunca fugiu desse debate, né? Sempre colocou a questão étnico-racial muito, muito centrada nas suas defesas, a gente vê que a Defensoria ela precisa caminhar de forma mais efetiva, mais eficiente, né? Quando a gente se habilita no julgamento do HC 208 e 240 no Supremo Tribunal Federal, nossa querida Lívia Cáceres, que hoje está no Ministério da Justiça, ela começa a sustentação oral citando Luiz Gama, declamando Luiz Gama. E aquilo ali causa eu acho que a ancestralidade acompanha ela e acompanha os julgadores nessa tese. Ao final, o caso individual ele não foi modificado, mas tivemos o sucesso de ter a tese fixada. E quando a gente olha para o Luiz Gama, para a obra do Luiz Gama, quantas teses ele buscou, quantas teses ele fixou e permitiu a busca da alforria, porque eram pessoas livres, né? Eram pessoas livres. Como ele nasceu livre e foi escravizado. Nós, pessoas negras, somos escravizados por esse sistema capitalista. Isso a gente tem que dizer, não adianta. Não tem democracia com racismo. Não tem democracia eficiente para todos e todas, para essa igualdade que está lá na nossa Constituição de 88. E que já esteve um dia também na Constituição da República. Então, essa democracia ela não existe. Para a pessoa negra, a democracia não existe. E aí essa tese da fundada suspeita, que é esse julgamento do HC 208 e 240 de São Paulo, julgado pelo pleno do STF, ela fixou a seguinte tese, né? Elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, que autorizam a realização de busca pessoal, independentemente de mandado judicial. Não sendo lícita, aí é que está, né, a cereja do sundae, a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. 70% dos nossos encarcerados e encarceradas são pessoas negras. A gente hoje está atravessando no estado do Rio de Janeiro a discussão sobre a súmula 70. Para quem não sabe, é um verbete sumular do Tribunal de Justiça que acarreta, muitas vezes, né, uma condenação sem provas, porque basta a palavra do policial, embora a súmula, a redação da súmula fala em presunção de legitimidade de qualquer servidor público, né? Não tem fé pública. Até que se prove o contrário, se tem fé pública, está válido. A gente não tira a certidão de ônus reais. Certidão de ônus reais é um documento público que diz que aquela propriedade pertence a fulano de tal. Mas quem exerce a posse? E aí você vem com a questão da função social da posse. E aí, quando a gente joga isso lá para a súmula 70, ela diz presunção de legitimidade da palavra dos policiais que fizeram a prisão. Ok. Mas tem que ter outras provas. E essa presunção de legitimidade, de fé pública, ela se transformou numa presunção absoluta de veracidade, criando ao acusado e à acusada o ônus de fazer uma prova muitas vezes diabólica, de que ele não é o criminoso. É mais do que um álibi. Porque se a gente está falando de uma situação fática, por exemplo, do caso do HC 208-240, que o acusado, Francisco, ele é interpelado por 2 policiais na seguinte situação: uma rua escura, passa um carro, e aí há uma movimentação de uma troca de conversa entre as pessoas que estavam nesse carro e Francisco. O carro vai embora e os policiais, interpelam Francisco, encontram com ele 8 pinos de cocaína, que deu 1,53 gramas de cocaína. Esse rapaz foi sentenciado a 7 anos e 11 meses de prisão, no regime fechado, porque é crime hediondo. Então, sobre isso, porque aí quando você vai olhar no processo, o policial sequer se recorda qual era o carro, qual era a cor do carro, qual era a placa do carro, por que as pessoas dentro do carro não foram identificadas. Mas ele tinha certeza que Francisco era o traficante. E Francisco falou: eu sou usuário. O tempo todo a defesa dele foi que era usuário. Ele não negou, e ele tinha R$ 88 em dinheiro trocado. Pronto. Era o chefe do tráfico. Com 1,53 gramas de cocaína, que não daria nem para contraprova, né? Se a gente parar para pensar. E R$ 88 em dinheiro trocado. E ele foi condenado por 7 anos e 11 meses. Ao final, é levado um HC ao Superior Tribunal de Justiça, e lá a pena dele é reduzida com a aplicação do 33, parágrafo 4º. Estou falando assim de uma forma... enfim, a gente no direito tem esse problema de ficar falando muito, né, do 33, mas foi aplicado um redutor de pena, não foi reconhecido que não se tinha provas. E no voto vencido do ministro Sebastião, que fez o curso do Luiz Gama, porque o professor Bruno esteve, antes de andar pelas defensorias, andou pelo Superior Tribunal de Justiça, e não à toa a gente vê decisões da 5ª turma revolucionárias, muito preocupada com o perfilamento racial. E aí ele chama atenção. Ele diz assim: não, acharam droga? Ok. Acharam dinheiro trocado? Ok. Ele não nega a posse da droga? Ok, de novo. Mas espera aí. O que levou a fundada suspeita? Por que ele foi sarqueado
Por que ele foi revistado? Ah, porque ele era negro. E os policiais relatam isso. Ah, como é que ele estava vestido? Ah, não sei, só sei que ele era negro. Parece até um episódio de Everybody Hates Chris, né? Que é o Lionel Rich, é o principal suspeito da delegacia. Né? Como é que ele era? Mancava negro, rolava negro, vestia negro. O policial não quer saber de nada, ele só quer saber que é uma pessoa negra. Eu quero deixar bem evidente, né? Enfim, para que não haja rusgas no que eu estou dizendo, que eu não estou dizendo que aqueles policiais na atuação, né, subjetivamente eram pessoas de um coração ruim e fizeram isso para prejudicar Francisco. Eles são alimentados por um sistema. Porque da mesma forma que eles fizeram essa prisão em flagrante, houve um poder judiciário que converteu esse flagrante em preventiva. Houve um Ministério Público que denunciou, mesmo com essas provas tão rasas, esse acusado do crime de tráfico, com a causa de aumento odiosa, né, de crime cometido em pandemia. Então, a gente não podia fazer nada, né? Imagina cometer crime que ainda tinha causa de aumento, né? Tinha, não tem, né? Que é algo claramente inconstitucional, né? Mas é assim, né? E ao final a gente consegue fixar, embora Francisco, a meu sentir, seja o caso de aplicação do perfilamento, a ele não foi aplicada a tese. Mas neste julgamento foi fixada a tese, que fundada a suspeita baseada em perfilamento racial é ilícito. E se é ilícito, as provas derivadas são todas ilícitas. Ah, mas, Daniel, o artigo 33 tem 300 verbos. Propositalmente, né? Estuprar é só um, né? Constranger sexualmente, conjunção carnal. Mas tráfico, nossa, terror da sociedade, na verdade é quem alimenta, está aí, com 300 verbos. Mas tem que se reconhecer essa ilicitude da prova. Porque qual era a força da palavra? Da mesma forma que os policiais disseram, encontramos essa droga nesse movimento, por que não se deu a mesma credibilidade ao Francisco, que era o usuário? Olha a prova diabólica que ele teve que fazer, uma prova impossível. E aí, nesse caso, também houve um pouco, né, vamos dizer assim, um atropelo também da defesa, que não jogou luz nessa situação. Então, vejam que quando o IPEA, em parceria com o Ministério da Justiça, lança a pesquisa das sentenças de tráfico em todos os tribunais de justiça, estaduais e federais do Brasil, em grosso modo, lá apontou que 45% das sentenças condenatórias de tráfico não tem recurso. Então, a gente está falando de uma resignação da defesa que está olhando o acusado como outro. E o Gama, que era um homem negro, que nasceu livre, foi escravizado, que viveu as agruras da escravização, tendo tido o gosto de ser livre, ele entendia o que era aquilo ali. Então, isso é a importância da representatividade. Quando a gente busca cotas no serviço público, é porque a pessoa que esteja sentada aqui, como eu hoje estou, eu sei o que é você, o que é o olhar tipo porta de serviço. O olhar de quem é você? Ou então o outro que está sentado e dizer, nossa, está com halitose. E você, né, Maria Carolina de Jesus falava, né? Carolina Maria de Jesus falava que o Brasil tinha que ser governado por quem passou fome. E é meio que por aí. A questão da representatividade é isso. É claro que ninguém está... A todos e a todas e a todos é possível despertar. E aí eu acho isso que a obra do Luiz Gama
a pesquisa do professor Bruno, a atuação de Inara no Núcleo de Justiça Racial lá da FGV, ela faz o despertar. Não sei se o diretor do Seju me deixa dizer, mas eu vou dizer já, em primeira mão, que a gente vai ter um workshop antirracista, porque eu falei aqui largamente, né, sobre uma tese para ser aplicada no crime, né? Porque o crime é o outro. Aí você quer inventar um montão de tese, né? Mas no cível, dá dinheiro para negro. Então, esse workshop também vai permear também essa atuação da defensoria para buscar essa atuação no cível. Vamos olhar para essa violência obstétrica, por exemplo, com a lente antirracista. Vamos olhar para essa mulher que tinha uma gravidez, que podia ter tido uma gravidez normal, que tinha lá no prontuário dela do SUS casos de pressão alta, de hipertensão, e morre de eclâmpsia na mesa do parto. Por quê? Porque o médico, a médica branca, a equipe, quando é médico, quando é médica, olha para aquela mulher como se fosse uma depositária de filho, de gente. Então, a gente precisa, a gente não tem essa opção. O legislador constitucional, Henrique, professor Bruno, Inara, e a todos que me ouvem, ele não deu a gente a opção de transacionar em relação à nossa missão. Sabe o que está escrito lá? Que é a nossa missão constitucional de defesa intransigente em pessoas em situação de vulnerabilidade, porque ninguém nasce vulnerável. E Gama sempre falou que o nosso crime era a nossa cor, né? Era a gente ter nascido negro. Então, quem não nasce vulnerável, né? Então, é a nossa missão. Então, está dentro da nossa atuação, defensores e defensoras, porque não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas a gente fala, hoje a gente tem aqui a colega Aline, que é defensora na Paraíba, baiana, e veio nos prestigiar, é colega da Comissão Étnico-Racial da ANADEP, representante do seu estado. Eu sou representante, junto com a doutora Anne Caroline, somos representantes do estado do Rio de Janeiro, e nessa comissão a gente faz uma série de reflexões. Não são todas as pessoas, não são autodeclaradas negras, mas são pessoas que têm que entender que a missão da defensoria é retirar essa situação de vulnerabilidade das pessoas negras. E ela acontece não só que é mais latente, que é o encarceramento da juventude, que é o genocídio da juventude negra. O nosso estado acumula as maiores chacinas do Brasil. E o nosso município, né? Eu não vou nem longe, nosso município. Nova Brasília, Cari, Jacarezinho, Vila Cruzeiro. E aqui eu ficar, né? Não ia ter dedo de mão para contar. Ia ter que usar os dos pés. E então a gente precisa desse defensorar embebido pela luta de Luiz Gama, que não se cansou de dizer: essas pessoas são livres, e como elas estão escravizadas, elas estão criminalmente escravizadas. Eu acho que esse é o ponto. E hoje a Defensoria tem lutado para cancelar a súmula 70, vai ser tema do nosso encontro estratégico. Hoje nós temos outras teses para discutir a súmula 70, porque é isso. Defensorar também é inovar nas teses, é água mole em pedra dura, né? O tráfico nasce, o crime de tráfico nasce inafiançável, inafiançável não, não, inafiançável era, né? Inafiançável, regime sempre fechado, integralmente fechado. De tanto a gente ir lá e bater na porta, isso foi declarado inconstitucional. Pelo princípio básico da individualização da pena, que está no artigo 5º. Então, essa é a nossa missão. Então, enquanto a Defensoria
tem essa coordenação, a gente entende que a gente está num passo para um pacto civilizatório com mais equidade, com menos discriminação. Então é isso. Agradeço a todos e todas. Eu já falei muito, pensei que fosse falar pouco, mas aí eu olho o Bruno, some de Oxóssi, essa mulher de Oxum Opará, então a gente está na guerra, né? A gente está na guerra mesmo, assim. Ele é um homem de uma flecha só e eu sou uma mulher de muitas palavras. O que Aru, meu pai, o que Xangô nos abençoe, que Oxóssi nos abençoe, que Nanã nos abençoe. Olha, que Nanã, falando de Nanã, chega a filha de Nanã. Não é nada, é por acaso, cheguei a me arrepiar. Olha, é sério. Vou ter o prazer agora, e aí também falando desses encontros fortuitos, de provas de ancestralidade, de vida. Inara Firmino, nós nos conhecemos online, através dessas tratativas, né? Mas, enfim, eu, como estou sempre buscando conhecimento na área de equidade racial, por conta do exercício da coordenação, e por não ser algo etéreo, né? Para que meus filhos amanhã possam andar na praia descalço, sem chinelo, e a praia sem documento, eu muitas vezes escutei e li os textos de Inara, que é uma pesquisadora, assim, aguerrida, que fala e escreve com o coração. E aí nós fizemos o nosso primeiro ação defensoria nos terreiros lá em Seropédica, e na área de São Paulo. E a gente lá em Seropédica, a defensora pública da União que nos acompanhou, que levou uma exposição linda de Estela Guedes Caputo, lá da UERJ, Querer, que são crianças iniciadas, uma coisa linda, professor Bruno, que a gente vai trazer, eu acho, doutora Anne, aqui para os 10 anos do Nucora, que vai ser dia 28 de junho. Ela vai e me apresenta a Inara. Você conhece aqui a minha amiga Inara? Eu falei, Inara? Menina, mas foi um abraço, sabe? Foi assim, só o reencontro aqui. Reencontro mesmo de vidas. Eu falei, você topa falar lá no... Topo. Depois ela falou, Daniele, eu não vou estar no presencial. Topa virtual, topo. Então, com vocês, nossa querida Inara Firmino. Estou aqui com o currículo, porque é grande, mas eu pedi para ela resumir, né? Porque era enorme. Doutoranda pelo programa de pós-graduação da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, na área de concentração em Teoria do Estado e Direito Constitucional, na linha de pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Ordem Internacional, pessoa indicadíssima para falar de Luiz Gama, pesquisadora do Núcleo de Justiça Racial e Direito da FGV, Direito de São Paulo, bacharel e mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, FDRP-USP. Então, Inara, a palavra é com você, seja bem-vinda à Defensoria Pública, receba aqui o nosso carinho, os nossos abraços e afeto virtual. Oi, gente, bom dia. Vocês me escutam bem? Sim, estamos ouvindo bem. Então, bom, muito obrigada pela acolhida. Peraí, deixa eu cronometrar meu tempo, só para eu não me perder. Paulista, cronometrando o tempo. Aqui eu falei, não sabia nem se eu falei de... Bom, então, agradeço muito o convite para compor essa conversa junto com vocês, e eu faço esse agradecimento em nome da Dani, que foi, né, já contou como é que foi o nosso encontro, e de imediato eu aceitei, porque eu fiquei muito feliz de poder participar desse debate, e agradeço também ao Bruno, né, que vai compartilhar com a gente as suas contribuições teóricas sobre Luiz Gama, que eu fiquei muito feliz, inclusive, porque me trouxe uma abertura, assim, de janela, de perspectiva teórica, que até então eu não tinha, né? Para mim, eu estava... vou falar um pouco mais adiante sobre a minha pesquisa, mas até então eu tenho trabalhado essa proposta de defensorar a partir de Lélia Gonzalez,
E agora me abriu uma chave para olhar também para Luiz Gama. Então, enfim, eu cumprimento a todas as pessoas presentes, e como a Dani já me apresentou, eu queria reforçar alguns pontos, porque, enfim, eu trouxe para a nossa proposta de diálogo um pouco falar da minha pesquisa. Então, e como Vilma Reis também sempre fala, eu acho importante a gente se apresentar sempre com nome e sobrenome, reforçando qual é o nosso lugar, né? Então, eu sou Inara Firmino, eu sou de São Paulo, estou agora doutoranda no Rio de Janeiro. Fui para o Rio, para a PUC-Rio, atrás da Tula Pires, que eu imagino que vocês aí na Defensoria conheçam. Mas a minha formação é toda pela USP. E agora também eu sou pesquisadora do Núcleo de Justiça Racial e Direito, da FGV. Então, eu tenho também me dedicado, voltei, né, agora com o núcleo para a perspectiva de política pública, de segurança pública, né, a questão criminal, mas até então, no mestrado e doutorado, eu tenho me dedicado bastante para a perspectiva de acesso à justiça, para uma perspectiva constitucional, para uma perspectiva de discussão de democracia e participação popular nas instituições do sistema de justiça, né? Mas, então, a minha proposta de diálogo hoje com a vida e obra de Luiz Gama, ela vem com o propósito, então, de provocar o Bruno, né, para que ele aproxime os seus debates, a sua leitura teórica para a atuação da Defensoria Pública, mas também provocar as pessoas que estão aí presentes, né, e nesse sentido provocar a própria Defensoria Pública, né, e eu me coloco nesse lugar enquanto uma pesquisadora da instituição, né, no mestrado, eu me detive a olhar para a ouvidoria externa, e naquele momento, e aí eu retomo Vilma Reis, né, naquele momento foi quem eu dialoguei diretamente, porque era a ouvidora da Defensoria Pública da Bahia no momento, né, e era um diálogo com mulheres negras que eu queria fazer. E agora eu tenho me voltado diretamente para a Defensoria Pública, né, para como tem se dado o processo de promoção de acesso à justiça, e aí eu tenho falado de um acesso à justiça em português, né, esse defensoriar em português, e como se dá também, por exemplo, a promoção de políticas públicas, como a Dani bem colocou, a questão das cotas, enfim. E pensando, então, nos dizeres constitucionais que regem, né, os princípios que regem a ação e a ideia de cuidado da Defensoria... Meu Deus do céu. Desculpa. Para a ideia de cuidado, de vulnerabilidade, que tangencia a atuação da Defensoria Pública a determinados grupos sociais, eu gostaria de ressaltar a importância, então, desse dia de hoje, desse debate de hoje, né, da oportunidade de escuta e aprendizado com personagens que tradicionalmente são excluídos do que se entende por uma produção de conhecimento no âmbito do direito, né? E mais do que isso, o Luiz Gama, enquanto um advogado que lutou por liberdade, por emancipação, por igualdade, enquanto eu me preparava, né, para o debate de hoje, e mais uma vez escutando a Dani, eu reforcei muito essa perspectiva, né, de que pessoas negras aqui na Defensoria Pública, seja qual for o estado, têm incorporado muito essa figura de Luiz Gama, né, enquanto também advogadas que têm lutado por liberdade, por emancipação e por igualdade, principalmente das pessoas negras, né, que se encontram nessa posição de vulnerabilidade. Então, me ver diante de um debate sobre Luiz Gama, mobilizado por esse verbo defensoriar, me fez pensar muito sobre como a Defensoria Pública tem, de fato, mobilizado a sua institucionalidade, mobilizado toda a sua força para garantir essa liberdade, essa emancipação e igualdade para a população negra, que ainda tem sido posta, né, nessa posição de escravização que o Brasil insiste em reforçar para as pessoas negras, né, para as pessoas pretas e pardas do país. E isso porque a nossa luta no presente, ela se interliga muito
com essa luta do passado, né? E falar isso pode parecer uma repetição de mais do mesmo. Eu acho que a minha fala, inclusive, vai repetir muito do que a Dani já colocou inicialmente, mas é importante que a gente reforce isso, né? E o campo de estudos de direito e relações raciais tem apresentado essa ligação, essa continuidade do passado como traços que se repetem nas instituições do sistema de justiça, e a gente fala muito sobre uma monocultura de um saber jurídico, a gente fala sobre essa presença de um colonialismo jurídico, né, de uma colonialidade presente nas instituições do sistema de justiça, que exclui outras formas de produção de conhecimento, né, assim como exclui a presença das pessoas negras nesse espaço de produção do que é o direito, né, e não só pessoas negras, mas como a população, né, a sociedade civil de uma forma geral. E estudar as ouvidorias externas me mostrou muito isso, né, me mostrou como até desse espaço, que não é o maior espaço de poder da instituição, mas como as pessoas negras também são afastadas desse espaço, e como o que ali se produz enquanto conhecimento, que vem da participação popular, é restrito, né, porque tradicionalmente o sistema de justiça, ele se caracteriza como esse espaço que privilegia determinados cidadãos e privilegia determinadas formas de se dizer o que é o direito. E nesse sentido eu achei que seria interessante trazer um pouquinho da minha experiência de pesquisa, né, sem me aprofundar muito nos dados e nos debates, porque hoje é um dia muito da gente escutar o Bruno, mas eu achei interessante, porque eu acho que em consonância com o Luiz Gama, eu venho apresentando desde o mestrado... Meu Deus! Gente, desculpa, mas esse timer tá doido. Eu vou parar aqui ele tá disparando. Inara, suave. Tá. Então, eu achei então que seria interessante, porque eu venho discutindo essa proposta de uma reorientação, Iori trazendo, né, a ancestralidade negra, a nossa cabeça à frente, principalmente a cabeça de mulheres negras, a produção de conhecimento de mulheres negras, mas essa reorientação das construções teóricas e práticas, né, dentro do sistema de justiça, passando por um processo de reconhecimento de vozes de outros sujeitos que não são, como eu já disse, tradicionalmente reconhecidos. E aí a importância do que o Bruno tem a dizer, né? Eu me preparando, fui escutar algumas palestras do Bruno, ver por onde ele já tinha passado, e eu acho interessante como ele coloca, né, que no Brasil ele não teve um espaço de escuta, um espaço de reconhecimento mesmo das instituições, nas escolas de direito, né, nas faculdades de direito, mas também das instituições, e isso diz muito sobre o Brasil, né, diz muito porque a gente valoriza muito um filme, por exemplo, que ganha o Oscar, que é o filme 12 Anos de Escravidão, que é um filme que ganha Oscar, mas a gente não valoriza a história, praticamente idêntica, né, e com muitas outras peculiaridades muito interessantes, que é a história de Luiz Gama. Mas, enfim. E eu acho também importante essa aproximação, porque, como eu disse, né, eu venho estudando a proposta teórica de acesso à justiça, né, do que a gente fala sobre acesso à justiça, e porque por muitos anos a gente ignorou que no Brasil, né, as produções teóricas ali já vinham dizendo, já vinham apontando para a gente o que aqui no Brasil a gente deveria encaminhar sobre acesso à justiça, mas toda essa produção teórica, ela ainda é muito exportada a partir do Mauro Capelletti, a partir de produções teóricas da Europa, e não a partir do que a gente diz aqui internamente, né? E acesso à justiça, então, é repetido como um conceito a ser alcançado pela Defensoria Pública, a Constituição abraça muito isso, né, como esse guarda-chuva central da instituição, mas, em verdade, a Defensoria Pública ainda tem escorregado um pouquinho nessa promoção de acesso à justiça e nesse defensoriar, a partir de Luiz Gama, ou mesmo de Lélia Gonzalez, como eu tenho seguido,
em consonância com as outras instituições, né, do sistema de justiça, principalmente Judiciário e Ministério Público. E como a Dani bem colocou no início da sua fala, a Defensoria Pública é a instituição que tem se colocado nesse lugar de fronteira, porque tem permitido a participação popular, tem permitido essa possibilidade, que é as ouvidorias externas, de um controle popular, né? É uma instituição, então, mais perene, mas os dados ainda demonstram que a institucionalidade peca um pouco, né? Então, com a minha pesquisa, eu consegui evidenciar, por exemplo, que menos da metade das defensorias públicas estaduais, pelo menos naquele momento, né, e isso é um dado que a gente, a todo momento, deve revisitar, né, pesquisa é muito isso, é um movimento sempre constante, mas que naquele momento ali de pesquisa, menos da metade das defensorias públicas adotavam a política de cotas raciais nos seus concursos de carreira, e naquele momento, por exemplo, a Defensoria Pública da Bahia era a única instituição que apresentava um percentual acima dos 20%, né, que até então era 30%. E era interessante também, porque isso é um movimento que ainda é atual, a repulsa da Defensoria Pública em admitir a ouvidoria externa como essa possibilidade de interferência no planejamento da instituição, como essa possibilidade de interferência externa, de pessoas externas ao direito, na tomada de decisão e na possibilidade de um controle vindo da sociedade civil, né? Porque muitas defensorias públicas ainda resistem à instauração de uma ouvidoria externa. E isso diz muito sobre aquilo que eu falei para vocês, né? De uma monocultura, de um saber jurídico, de uma colonialidade de saber restrita a um grupo, né? A quem deve dizer o direito e a forma com que isso deve dizer. E o fato também das defensorias públicas terem uma dificuldade, e não só a defensoria pública, né? Uma das pesquisas que eu tenho atuado aqui na FGV, e que a gente vai fazer o lançamento na terça-feira, é justamente sobre a política de cotas, mas no judiciário, né? Sobre como o judiciário tem operacionalizado a resolução 203 do CNJ, né? Que é o principal ali fundamento para a implementação das ações afirmativas. E os números são absurdamente, assim, é uma coisa bizarra, porque o judiciário nega a todo momento a presença de pessoas negras. E, assim, os mecanismos para que não se faça a gestão dessa política pública, para que não se aplique essa política pública, é muito evidente, né? Por meio de banca de heteroidentificação, a forma com que se aplicam as bancas de heteroidentificação, a forma com que essa política pública ela não é gerida, né? E aí, enfim, a gente pode entrar no debate de que as pessoas que aplicam essa política pública não são gestoras, as pessoas do direito não sabem como gerir uma política pública, mas também entra no debate, né, que a Dani já também trouxe no começo, da questão da branquitude, como esses privilégios vão sendo postos. Então, de uma forma geral, o que a gente pode falar sobre as políticas de cotas é que tem sido, como também já foi dito aqui, uma política para inglês ver, porque é uma política em que tanto a Defensoria Pública como as outras instituições colocam, né, apresentam como algo simbólico, né, sendo posto ali na instituição, nós estamos pensando, nós estamos trazendo as pessoas negras, mas essas pessoas, de fato, elas não estão ingressando, porque quando a gente olha, se a gente mapeia essas políticas, não há uma gestão, e aí a gestão é no sentido de análise da política, de monitoramento, para saber em que fase, por exemplo, as pessoas estão tendo uma maior, os candidatos estão se perdendo, então, normalmente, por exemplo, a gente consegue evidenciar que é da primeira para a segunda fase, os candidatos negros, eles vão perdendo força, eles vão desaparecendo ali, e aí a gente vê que nem 20% de pessoas negras vão passando ao longo desses concursos. E o número ali, que chega de candidaturas finais, é muito baixo, é muito baixo. Se a gente olha o percentual de pessoas negras inscritas, o percentual de pessoas negras que são aprovadas ao final de um certame,
A discrepância é muito grande, muito grande. Então, é importante que aí a gente entre num debate sobre uma institucionalização, para que não haja uma sobrecarga de pessoas negras que são postas nesse lugar, então, de ensinamento, nesse lugar de garantia de uma funcionalidade de uma política pública dentro de uma instituição. É importante, por exemplo, que quando a gente fala de uma institucionalidade de uma política pública, que a instituição tome para si, que exista uma Dani, que exista uma Lívia Cáceres, que exista uma Vilma Reis dentro da instituição e que exista muito mais. Isso é extremamente importante. E aí também as minhas pesquisas têm demonstrado o quanto que a presença de pessoas negras na Defensoria Pública tem mobilizado, por exemplo, a criação de grupos especializados. Muitas defensorias públicas que sequer possuem cotas ou que está nesse processo de implementação de cotas, elas colocam o debate racial associado ao grupo especializado de direitos humanos. Então, coloca tudo na caixinha de direitos humanos. E a presença de pessoas negras tem tornado o debate mais político, tem tornado o debate mais especializado, tem tornado o debate mais, novamente retomando a Dani, mais humano, porque são pessoas que conhecem ali a seara do que acontece, né, e que aí permitem, por exemplo, a criação de grupos especializados. Mas, ao mesmo tempo, a ressalva que a gente precisa fazer, e aí o alerta para a institucionalidade, o alerta para a Defensoria Pública, é que esse debate ele não pode ficar restrito nas mãos das pessoas negras. Esse debate ele não pode ficar restrito à temática da criminalidade, a temática do direito criminal, né? Como a Dani falou, a gente tem preparado aqui um workshop na FGV para levar para a Defensoria Pública, associando o debate à violência obstétrica, associando o debate à violência nas infâncias, à falta de creche, à falta de uma política pública efetiva de creches, enfim, e outros debates, ampliando essa perspectiva, né? Ampliando no sentido de reconhecer que o debate racial ele precisa perpassar por todas as searas da Defensoria Pública, né? E por isso a importância da imagem, da representação. E não é uma representação simplesmente na figura de uma pessoa negra, mas é uma representação política, no sentido de subversão, no sentido de rompimento de desafios e privilégios que se mantêm nas instituições, que se colocam dentro dessas hierarquias de dominação sobre um debate jurídico, sobre o que é o jurídico. E a presença negra, nesse sentido política, né, nesse sentido, como Vilma Reis bem coloca, pedagógica, ela é nesse sentido de permear, de tornar o debate racial permeável em todas as esferas da instituição, né, e principalmente para que a institucionalidade tome para si essa responsabilidade, no sentido de, é importante a presença da Dani, tocando, por exemplo, um núcleo especializado, mas é importante que o Conselho Superior tome para si a responsabilidade de como a gente pensa a criação de uma banca de heteroidentificação que, de fato, seja especializada, como a gente faz para monitorar os nossos concursos, evidenciando aonde está sendo o problema que não permite que os 20% ou mais de pessoas negras ali, na condição de cotistas, cheguem nesse espaço e ocupem o espaço da Defensoria Pública. E não necessariamente para fazer o debate racial, mas também para fazer de uma forma tão qualificada quanto debate sobre infância, debate sobre família, debate sobre teses criminais, enfim, seja qual for a demanda ali que se apresente para a instituição. Então, nesse sentido, é importante a gente falar sobre esse jogo de presença e agência, né? A presença de pessoas negras compondo a presença de pessoas brancas, mas de uma forma conjunta, né? E reforçar esse compromisso institucional, e por isso que eu coloco a importância do dia de hoje como um marco para a instituição, como, novamente, essa busca, essa retomada, para que a instituição traga para si essa responsabilidade de outros lugares, né? Essa responsabilidade de escuta de outras vozes, de promoção
de direito de uma outra forma, de produção de um acesso à justiça, a partir da emancipação da população, então a partir do empoderamento social, para que as pessoas possam ali conhecer os seus direitos e saber lutar por seus direitos, mas de forma conjunta com a Defensoria Pública, né? De uma forma mais humana, de uma forma mais capilarizada, da Defensoria Pública mais capilarizada para o interior, para os municípios, para os bairros ali que demandam essa presença ativa da instituição, né? E permeável no sentido também de escuta e de aprendizado com a população e com vozes como Luiz Gama, Lélia Gonzalez e tantas outras presenças que mobilizam, né? Um outro ideal de acesso à justiça, um outro ideal de defensoria pública e um outro ideal de democracia, né? Novamente, retomando, acho que os movimentos sociais, a coalizão negra por direito, no sentido de que com o racismo não há democracia no Brasil, né? Então, a forma com que as coisas se colocam, a forma com que o racismo institucional embarrera muitas das políticas e muita da ação da defensoria pública, isso tem impossibilitado muito da gente dizer qual é a forma efetiva de um acesso à justiça amplo e restrito, que garanta essa liberdade, essa emancipação e essa luta por direitos da população negra. E eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha preparado para hoje. Muito obrigada pela escuta. Muito obrigado, Inara. Muito obrigado. A gente está conversando com a Dani aqui. Eu tenho certeza que o nosso workshop vai ser de uma valia enorme. O que a Dani levantou sobre o nosso workshop, para quem não sabe, finalmente nas tratativas finais, né, Dani? Workshop antirracista com a FGV, que a gente está fazendo com a FGV São Paulo, que é basicamente para a gente aprimorar e talvez inaugurar, em muitos casos inaugurar, uma concepção antirracista nas petições, no dia a dia da Defensoria Pública, nas nossas argumentações e aprender, talvez, a ler, né? Porque uma coisa é você... eu acho que é basicamente, Dani, uma comparação que existe, antes de passar a palavra para o Bruno de forma muito rápida. A questão do racismo é igual você, por vezes você passeia numa selva com um nativo, e o nativo ele vai olhar para a selva, lá no Pará, que a gente estava no Pará agora recentemente, ele vai ver milhões de questões naquela vegetação que uma pessoa que é de fora ela não consegue ver. E eu acho que esse ensinamento que a Defensoria Pública tem que mostrar, especialmente no sistema de justiça, ela ser essa instituição que faça com que as outras instituições vejam, que olhem para além daquilo que parece simplesmente ser um tronco de árvore, né? Essa ideia crítica, como existe hoje, para a gente aprofundar mais, eu e Dani, na sexta que vem, vamos estar discutindo também questões afetas ao meio ambiente, racismo ambiental, a implementação de protocolos internacionais do Mercosul de casos aqui no Brasil. Então é fundamental. E Bruno, para passar a palavra para você, depois de agradecer novamente a Inara, eu estava lendo na Contracorrente a apresentação, você faz um vídeo explicando 5 tópicos do seu livro, né? Que basicamente a obra do Bruno, ela é bem bacana, Bruno, porque você fala Luiz Gama contra o Império, mas o subtítulo é A Luta pelo Direito no Brasil da Escravidão. E você, o Bruno, ele é absolutamente encantado, ele faz isso com a história, como é que nasce um menino na Bahia, na primeira metade do século XIX, escravo, e desabrocha dessa forma, e o que é o direito para Luiz Gama, como Luiz Gama pratica o direito, como Luiz Gama depois ensina o direito, qual é a literatura em relação ao direito com Luiz Gama. Então é um ambiente tão rico para a Defensoria Pública que eu acho que vem muito a calhar a explicação que é feita, uma aspas que é colocada na apresentação do seu livro, perdoe que eu não me lembro exatamente da pessoa que disse ali, mas ela ficou na minha cabeça, na mente mesmo, porque se a história do Brasil ela fosse um quebra-cabeça, né, isso está colocado lá, o Luiz Gama, ele é uma peça que estava faltando, que está faltando ainda na sociedade brasileira como um todo.
Então, parabéns pela obra novamente, e passo a palavra a você, sem maiores delongas, estamos todos aqui ansiosos para te ouvir. Muitíssimo obrigado. Que alegria estar aqui. Bom dia, boa sexta-feira. Cumprimento o diretor-geral do Sejur, Henrique Guelber, que promove essa atividade aqui junto com o Coopera. Saudar a Daniele da Silva Magalhães, coordenadora de promoção da equidade racial aqui da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar também a professora Inara, da FGV São Paulo, do Núcleo de Justiça Racial. É uma mesa bastante rica em discussões, em atualizar o pensamento do Gama, e é muito especial estar aqui do lado da Dani, que falando, atualiza o Gama com uma naturalidade, as indagações, as reflexões que você faz. Henrique, ele apresentou como uma entidade, e é uma alegria estar do lado de uma entidade, porque você sente a entidade. Então, me convidem mais vezes, tá? Porque tá próximo de você, que é uma amiga querida já de tempos, né? Me levou à Portela. Não é para guardar do lado esquerdo do peito? Nos levou à Portela, muito bem lembrado, Henrique. Estávamos lá naquele 17 de novembro de 2023, numa onda de calor que passou dos 50 graus, 51 graus para ser preciso. Estávamos lá junto aos carnavalescos talentosíssimos que levaram a história de Gama à frente. Estava Antônio, estava André, os dois carnavalescos que também atualizaram Gama na Ópera ao Céu Aberto, que é o desfile da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Então, o enredo Prêmio Estandarte de Ouro, bem lembrado aqui pelo também sambista Henrique, não é? Que eu sei que você tem raízes no samba em Minas Gerais, não é? Então, prêmio do Júri Popular, o samba enredo da Portela, Um Defeito de Cor, que é uma frase que o Gama escreve para o José do Patrocínio, que dialoga muito com a fala toda da Dani e também da Inara, e é uma frase que só esse excerto, a gente fala de um defeito de cor, mas a sequência da frase toda, ela merece a nossa reflexão. Eu poderia pegar o trecho inteiro aqui, mas eu, citando de memória, eu apenas cito para ver a profundidade da reflexão do Gama, porque ele fala para o José do Patrocínio: em nós até a cor parece um defeito, um vício. É bom citar, lembrei, em nós até a cor parece um defeito, um vício imperdoável de origem, o estigma de um crime. É um raciocínio jurídico profundo, porque esse vício imperdoável de origem, que é a África, aí todo um fundo do direito natural de negação da humanidade do homem e da mulher vindos da África. E o estigma de um crime já é o criminalista e criminólogo Luiz Gama transitando do direito natural para o direito criminal, em sua reflexão filosófica, teórica e jurídica. Então ele se dirige ao camarada companheiro José do Patrocínio, fluminense de Campos dos Goitacazes, e que viveu nessa cidade, foi farmacêutico aqui, foi vereador no Rio de Janeiro, fundou jornal, publicou poesias. José do Patrocínio recebe essa carta, e Gama tinha quantos anos a mais que José do Patrocínio? Gama de 1830 e José do Patrocínio de outubro de 1853. Então Gama tinha idade para ser pai de José do Patrocínio. E é como a carta de um mais velho para um mais novo, de um ancião mesmo, porque Gama, aos 10 anos de idade, escravizado, diz que deixa de ser criança, aos 10 anos de idade, para ser soldado.
Então ele escreve na sua autobiografia, aos 10 anos deixei de ser criança. E aí ele fala, e viro escravo, mas é muito bonito porque ele risca a palavra e fala soldado. E ninguém entendeu a dimensão estética do traço sobre a palavra escravo, e muito menos a filosófica de riscar a palavra escravo e colocar na sequência soldado. Só aí há muito a refletir. Como há muito a refletir nesse excerto, em nós até a cor parece um defeito, um vício imperdoável de origem, o estigma de um crime. E a frase vai mais longe, porque ele não põe ponto final, e põe apostos e mais apostos, até o ponto final, que se estende aí por mais algumas linhas. Só esse parágrafo vale horas de reflexão, como só esse trecho de aos 10 anos deixei de ser criança e virei escravo, risca, soldado. Então é um ancião, porque vive uma vida inteira ou algumas encarnações em semanas, meses e anos, os 8 longos e intermináveis anos de cativeiro do Luiz Gama, é outra vida que ele vive dentro dos 52 anos de vida que ele viveu em tempo cronológico, que pouco explica, se formos ver, a dimensão dele, que nos une até hoje aqui, numa frase bonita, escrita pelo e também fluminense Raul Pompeia, muito provavelmente por ele, não está assinada por ele, mas muito provavelmente por ele, uma vez que ele integrava o coletivo Sairá, que é de evocação, obviamente, republicana, jacobina, e que assina uma espécie de manifesto que vai dizer: a trajetória desse misterioso astro se dirige a uma grande alvorada. Tranquilizemo-nos. E essa trajetória do misterioso astro, Luiz Gama, que nos permite hoje aqui reunir na Casa da Cidadania, que é a Defensoria Pública, para falar da história da luta pelo direito. E sem história da luta pelo direito não se atualiza de modo algum a luta pelo direito no presente. E se alguém pretende fazer luta por direito hoje sem história, fará uma luta pelo direito pela metade, ou mais frágil, ou mais precária. Daí que a história precisa ser trazida muito para dentro da defensoria, da militância por direitos humanos, da academia, como Lívia Cáceres fez no Supremo Tribunal Federal, trazendo Luiz Gama para abrir os caminhos. Não é ele a epígrafe do HC? Então, trazer Luiz Gama para as epígrafes, para as citações, para a fala diária. E ouvir a sua fala nessa sexta-feira, Dani, é Gama falando. É Gama, é a mesma linha de justiça, é a mesma luta por direito, e não é você individualmente, você sabe muito bem disso, é um coletivo muito grande que vai até o nosso decano, e muito antes do nosso decano, José Augusto, que está aqui, ele olha com esse riso, e eu não posso deixar de dizer, é o professor de todos nós, e eu devo dizer que não é nenhuma, aliás, é uma total coincidência que eu esteja no Rio de Janeiro na véspera do jogo do meu Corinthians contra o seu Flamengo. É uma total coincidência, não foi nada pensado que eu estaria no Rio de Janeiro na véspera do clássico das multidões, o meu Corinthians contra o seu Flamengo. E estaremos lá, né, José Augusto? Estaremos lá. Mas essa saudação fraterna à parte é porque não há como falar da fraternidade Luiz Gama sem o riso. Ele que trouxe poesia e humor para o Brasil do 19, que é um Brasil violentíssimo, cruel, perverso, sádico. E Gama soube ver encantamento no mundo
e pensar a poesia e trazer um sentimento poético de indignação, é claro, mas com lirismo no direito, o que é uma raridade para qualquer um que lida com a dureza da luta por direito hoje. E Gama enfrentando uma sociedade escravista de soberania plena, eu repito sempre isso, quem fez o curso Luiz Gama, uma história do direito no Brasil, aqui promovido pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, volume 1, porque vem o volume 2, é verdade. Aqui o diretor do Sejur convoca, não pede, não é verdade? Convoca. E eu me sinto convocado e venho porque a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro faz um trabalho de educação em direitos humanos e um trabalho de defesa dos direitos humanos na ponta, cumprindo as palavras que Dani traz aqui do texto constitucional, do legislador constitucional, do constituinte, de que a defesa tem que ser intransigente. Não é uma defesa pela metade, não é uma defesa vai, não vai. É uma defesa intransigente das pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso é muito sério, muito sério. É uma missão constitucional que eu me sinto muito bem em estar aqui com defensores e defensoras que têm certeza dessa missão constitucional e a levam à ponta da caneta na escrita de suas petições, de suas centenas e milhares de petições e na sua palavra nos tribunais, nas produções de prova do júri, por exemplo. Então, é sempre uma honra estar aqui, sempre uma alegria estar aqui, Dani, Henrique, Zé Augusto e Defensoria Pública como um todo, sintam-se assim, saudados da mais calorosa forma por mim, porque é uma honra estar aqui. Falando de Luiz Gama, então, que nós sabemos é quem inicia a defesa intransigente no direito no Brasil, não tem quem tenha iniciado antes um escritório abolicionista de defesa de direitos, que não Luiz Gama. É Gama quem começa isso de uma maneira sistemática, diligente, constante, que é um monumento histórico, não só para o Brasil, mas para o povo afrodiaspórico, a diáspora africana nas Américas. E para o direito no mundo. Porque nós temos não só o maior advogado do Brasil, mas o maior pensador do direito do Brasil e da modernidade. Muito recém-descoberto. E somos todos ainda aprendizes em matéria de Luiz Gama. Tem o ensino fundamental, tem o médio, tem o superior, tem o universitário, pós-graduação, tem o iniciático. E nós ainda estamos aprendendo o ABC do Luiz Gama. Isso leva tempo, leva gerações. Então, estar reunido aqui é sempre um momento de congregação, de aprendizado dessa luta do Gama, né? Que é a luta por direito no Brasil, é o subtítulo do livro, a luta pelo direito no Brasil da escravidão. E aqui estamos falando disso. Eu fiquei pensando muito numa palavra que a Inara falou, de que é sempre bom a gente apresentar de onde vem, para que a gente se entenda melhor. Isso é importante, e eu tenho pensado muito de onde eu venho, justamente porque o livro está pronto, e o livro ficou numa edição, assim, uma apresentação muito bonita, mas e faz jus a uma personagem como o Gama, que olha, só para ver como as pequenas coisas mostram, né? Ilustram. Também não é nada definitivo, mas só para visualizar. É a primeira vez, José Augusto, meu amigo, que o Gama ganha uma edição em capa dura. Então, no mercado editorial, se procurar Luiz Gama, não tem. Porque o mercado editorial fala, Luiz Gama, faz um livro de bolso.
faz um livro do papel mais barato. E a Contracorrente, editora que promove o livro, teve essa sensibilidade que é um jurista de uma estatura ética basilar para o direito no Brasil, fundamental, o pessoal fala tanto aqui, tem uma estátua do Teixeira de Freitas aqui na rua, né? Que defendeu orgulhosa e deslavadamente a escravidão, e a gente tem agora um Luiz Gama para fazer um contraponto aos baluartes do direito do século XIX. Mas falando um pouco de onde eu venho, eu lembrei que é o seguinte, contar uma anedota do livro, que é o seguinte, o livro estava pronto, entrando na gráfica. E eu fiz aquilo que um autor não deve fazer, assim, que pelo menos os editores recomendam que não façam. Mas eu falei, parem as máquinas. Porque tá faltando uma coisa no livro. O livro prontinho, já é editorado, é uma trabalheira, são quantas centenas, alguns milhares, na verdade, de notas de rodapé. Aí você fala, parem as máquinas, aí fala, o que vem? Eu falei, tem que acrescentar uma folha de um agradecimento in memoriam. É uma pessoa que eu quis entregar o livro em mãos e não pude. E são algumas pessoas mas eu quis reunir em uma pessoa esse agradecimento para que não diluísse e para que fizesse jus à história que me leva ao Gama. Então eu coloquei a seguinte frase, que eu vou ler, que é assim: em memória de Diva Maria Martins de Oliveira, que me levou ao Quilombo Brotas, onde este livro começa. Porque a saudosa companheira Diva, uma advogada negra da cidade de Itatiba, no interior de São Paulo, engenheira civil também, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos da cidade, uma atuação política muito forte na cidade, tinha lado, como o Luiz Gama tem lado, e não é à toa que é contra o Império, tem que ter lado, e Gama tinha, está no título. E a diva, saudosa diva Simonal, como nós chamávamos, e ela gostava muito, fã que era de Wilson Simonal, ela me levou ao Quilombo Brotas quando eu tinha 14 anos de idade. 13 para 14, para ser preciso. E no Quilombo Brotas eu conheci a Maria Emília Gomes Barbosa, a matriarca do Quilombo Brotas, a tia Lula, irmã de tia Maria, irmã de tia Ninha e filha de vó Amélia, que nasceu ainda na década de 1870, portanto contemporânea do Gama, e conhecia a história do Gama pelo Correio Nagô, que é essa força comunicativa que nunca deixou que a história do Gama se perdesse. Então, a história oral, a memória do Gama foi preservada pelas comunidades africanas e do povo preto brasileiro, principalmente em São Paulo e em Salvador. São Paulo porque ele viveu muitos anos e Salvador porque nasceu lá na Rua do Bangala. E ter ido ao Quilombo Brotas e ter conhecido a tia Lula é um momento decisivo na minha vida, os 14 já, que eu chego dos 13 para os 14 e convivo no Quilombo Brotas 14, 15 anos de idade, principalmente esses anos. E a tia Lula, logo quando eu conheço, ela não dá nem para dizer que ela disse. Ela cantou no meu ouvido o nome Luiz Gama. E a história do Quilombo Brotas, que naquele momento tinha, que eu conheço o Quilombo, que a diva é chamada para ir, e por extensão a diva chama outras pessoas de seu círculo. O Quilombo Brotas naquele momento, que não era Quilombo, que ninguém falava a palavra Quilombo, que era sítio da tia Lula, tinha retroescavadeiras, tratores, caminhões com asfalto, postes, fiação, e toda a legalidade, Ministério Público,
Público, Prefeitura, Câmara Municipal, desapropriação a bem do serviço público, alvarás, licenças as mais variadas para despejar 33 famílias que habitavam aquele sítio havia mais de 150 anos. Então é nesse contexto que eu conheço o Quilombo Brotas e que me deram uma tarefa para aquele menino meio chato e turbulento. Vai no arquivo da cidade procurar a história do Quilombo, se tem algum papel que fale do Quilombo Brotas e se tem alguma coisa que ligue o Quilombo a antes. Não falava ainda que não tinha nem Google, porque aí é 2002, 2003, eu não acho nem que Google existia, se existia, não tinha nem internet, imagina. Não, também não. Então, para acessar era Lan House pagando ali. Lan House? É isso, depois da meia-noite. Então, foi nesse contexto que eu conheci o Quilombo Brotas. É por isso que eu entrei na faculdade de Direito, porque procuro a história do Quilombo, encontro, isso é parte do relatório técnico antropológico que reconhece o Quilombo Brotas como o primeiro quilombo urbano do Brasil, isso no ano de 2004, pelo presidente Lula, em seu primeiro mandato. Entro na faculdade de Direito através do ProUni, porque egresso da escola pública foi assim que eu consegui entrar, e agradeço muito a oportunidade, e sempre estudando Luiz Gama. E procurava qualquer coisa do Luiz Gama nas bibliotecas e não achava. E eu estava assim mesmo, eu falava em todas as disciplinas, era isso, mas era isso mesmo. Eu lembro numa Direito Civil Sucessões, Gama, alforria testamentária, o que é, se não Direito Civil Sucessões? Codicilo. Sabe, eu tava ali, exato, e eu estava ali falando do Gama manhã, tarde e noite. E isso numa faculdade de Direito tem um preço. Hoje, depois, com o livro pronto, eu digo, sem problema algum, que eu tive, e não me arrependo, mais de 50 reprovações numa faculdade de Direito. Uma graduação, e saio com a nota mais baixa que você possa imaginar, e eu digo que eu lembro de cabeça, um 5,3, como média. Mas sempre tendo Luiz Gama como farol ético, para usar a expressão do ministro Silvio Almeida, nosso companheiro de escola Luiz Gama de Direito. Tendo sempre o Luiz Gama como norte, estrela do norte, para citar o jornal abolicionista de Frederick Douglass, nos Estados Unidos. Bom, eu já falei bastante. O que eu quero dizer é que é muito bom estar aqui com amigos, lutadores da escola Luiz Gama de Direito, porque a minha obsessão nos últimos 21 anos, meu trabalho nos últimos 21 anos foi estudar o Luiz Gama. Eu encontro a forma de uma tese de doutorado, entro na faculdade de Direito, a tese de doutorado que o amigo Henrique aqui apresentou muito bem, que em seu primeiro capítulo é um mundo do Luiz Gama, a Bahia do Luiz Gama, o Levante Malê, a Sabinada, a consolidação do Estado imperial, do Estado nacional. Porque o Brasil é muito jovem, o Brasil bicentenário agora, tem 2 anos, 1 ano e meio. O Estado Nacional vai completar os 200 anos agora. A Constituição outorgada violentamente após a dissolução da Assembleia Constituinte é bicentenária esse ano. A Câmara dos Deputados é bicentenária daqui a 2 anos. Os cursos de direito daqui a 3. O Código Criminal tão atual, 30. Processo criminal, 32. Ou seja, e o Gama nasce em 30. Então, falar do Gama é mais até do que falar de uma jornada heróica que nos une para falar dela, é claro, mas é falar da história do Estado Nacional, que é orgulhosa e 100% dedicado à escravidão. Ele nasce pela escravidão, para a escravidão, e une as classes políticas para isso. Eu concluo com um dado que a Defensoria tem que ter, todos nós, historiadores, pensadores do direito, temos que ter, que o Brasil, em dados oficiais do censo de 1872, tinha
20 províncias, e nas 20 províncias tinha gente escravizada. Tinha 635 municípios, em todos os municípios tinha gente escravizada. Tinha 1.449 paróquias, em 1.442 paróquias, gente escravizada. E gente livre convivendo com a escravidão normalmente, como se normal fosse. Isso por décadas, e mais décadas e mais décadas, num tempo que a expectativa de vida não era como a de hoje, por gerações e gerações e gerações. Isso é o Estado brasileiro, a única sociedade escravista de soberania plena das Américas, que se torna talvez a experiência mais ousada que nenhum escravocrata no Alabama e na Geórgia sonharam, que é uma sociedade que passou do racismo e escravismo oficial, ou do escravismo oficial, ele passa num truque de ilusionismo, numa operação política perversa, passa o estatuto jurídico de escravizado para a cor da pele, para a pertença étnica, e fará uma república tão desigual, mas tão desigual, que nem os sulistas escravocratas sonhariam. É isso que eu quero dizer. E essa república que está aí há quase 150 anos, a gente pensando um pouco mais à frente, e que ela reinventa desigualdades, como o perfilamento racial. A fala da Dani é isso. Como essas súmulas, como as reformas, como os legisladores, os juízes, o MP, e às vezes até a defensoria, permite essa atualização de desigualdades que vem pensado, montado, arquitetado lá atrás. E o Gama é o primeiro a denunciar um Estado que une escravidão e racismo, e que promoveu a vinda de 750 mil pessoas contrabandeadas da África para o Brasil no auge da ilegalidade oficial. Falei muito, acredito, para o momento. Zé Augusto está com a sua prancheta em muitas anotações que eu vejo daqui. E agradeço demais, olha, de coração, porque Henrique falou, eu me sinto em casa, me sinto entre amigos, me sinto numa casa dos direitos humanos, quando eu encontro Dani, Henrique, Zé Augusto, Anne, tanta gente aqui pensando a luta pelo direito no Brasil do século XXI. E a minha contribuição modesta é trazer a história de quem pensou a luta pelo direito teórica e praticamente no século XIX, que é Luiz Gama. Muitíssimo obrigado. Olha só, nós temos, você falou muito pouco, de fato, muito pouco. O Bruno, ele traz a gente para a conversa dele, e quando o Bruno começa a contar os casos efetivamente, quando ele passeia com a gente pelo centro do Rio de Janeiro, né, Dani? E a gente faz uma concepção imagética, ele vai mostrando os caminhos, é uma coisa sensacional. Então, obrigado, você pode voltar sempre e usar o tempo que você quiser aqui, porque é um barato enorme te ouvir, tá, Bruno? Com toda sinceridade. A gente está aqui com o Rodrigo Azambuja ali, o que está nesse momento, né? Que é o nosso... Ele estava sentadinho ali, né? Tá falando com o YouTube, Rodrigo. O Rodrigo é coordenador da Coordenadoria dos Direitos da Criança e do Adolescente, nosso. Tem uma luta enorme, estava aí, tá passando momentos, né? Sempre momentos muito animados aqui na Defensoria, no estado do Rio de Janeiro, né? A gente está com a Marina, a querida Marina aqui também, que é a coordenadora das pessoas, do Núcleo de Pessoas com Deficiência da Defensoria Pública. A Bruna chegou ali agora. A Bruna estava assistindo, mas a Bruna eu brinco que é a parte séria do Sejur, sabe? A nossa diretora de capacitação. Né, Zé? A gente tem que ter pessoas lá. O Zé também passou lá, contava com a Adriana sempre. Eu tenho que contar com uma pessoa
a Bruna lá, que é muito importante. E agora eu vou passar a palavra para a Dani, ela tem uma missão, e se der tempo, depois eu te faço uma última provocação, tá? Mas Dani, com você. Se eu fosse apresentar o Bruno, eu ia dizer, fora do Lattes, né? Corintiano, portelense, amigo de mãe Estela de Oxóssi e filho, né? Uma vez ele contou pra gente que ele ficava assistindo Vale a Pena Ver de Novo. Eu falei, nesse dia, novelei com ela, aos pés, e comentando, né, essa novela, esse personagem. E então, nesse momento, eu reconheço que a inveja incorporou meu corpo. Mas é sempre muito bom te ouvir, você sabe disso. Assim, a gente tem um prazer enorme. Nossos encontros são sempre muito cheios de afeto, né? Cheios de reconhecimento de ancestralidade, sem eu saber qualquer ligação do Bruno no arquétipo, no layout, né? Jamais pensaria que era um homem de axé. Mas aí, quando a gente se encontra, já tem um negócio de Oxum encontrar Oxóssi antes, né? Falar, ué, esse cara aí tem uma palavra e ele vai falando, e aí lá no meio da conversa surge a história dele com Mãe Estela, a história dele com o terreiro, com as práticas do axé, e eu falei, caramba, é isso, né? É a conexão da ancestralidade, que vai muito além, né, do que nossos sentidos podem perceber. E aí, para mim, ficou a missão de encerrar aqui. O Henrique ainda vai fazer uma última provocação, mas eu não queria deixar de falar da abertura desse livro, né, tão importante, a quem a todos convido à leitura. Aqui diz uma frase de Luiz Gama, né? A minha missão única, missão de que orgulho-me, não é provar forças com assassinos que desprezo, é prestar auxílio e proteção a pessoas livres que sofrem cativeiro ilegal. É arrancar as vítimas das mãos dos possuidores de má-fé, é vencer a força estúpida e a sórdida cavilação perante os tribunais, pelo direito e com a razão. Minhas armas são as da inteligência, em luta pela vitória da justiça. E só pararei quando os juízes tiverem cumprido o seu dever. E aí, Gama assina, São Paulo, 30 de setembro de 1871. Mas hoje eu gostaria de assinar esse manifesto, Rio de Janeiro, 10 de maio de 2024, que a gente possa, na defensoria, ter um novo norte. Porque isso aqui é o que a gente explica quando a gente abre um júri, né? A gente explica para os jurados e para as juradas. A gente não vem aqui para ganhar no tapetão. Adoro essa frase, ganhar no tapetão. Se não tem provas, indúbio pro réu. A absolvição, ela tem que acontecer. E a gente utiliza as armas da inteligência. Às vezes com a parte. Às vezes com uma voz mais alta, uma coisa mais acalorada, mais animada, com inimizade depois, mas nunca da gente. A gente é espírito altruísta. Mas é isso aqui, sabe? Aqui falam, em poucas palavras, Gama consegue definir a missão da Defensoria Pública nessa missão de defesa intransigente. E é claro que eu não podia deixar, né, eu não posso nem cantar esse samba que eu choro, porque é Dia das Mães, né? E esse samba me remete muito à mãe. Vocês sabem que Gama era filho de Luísa Maim, né? E muito do que a gente tem de sobrevivência, de resistência, de reexistência, a gente deve a Luísa Maim, que guerreou, né, deixou seu filho para guerrear nas trincheiras da luta armada na rebelião de Malês. Então, o Samba da Portela homenageia, né? Ela tem ela busca amparo lá, né, um defeito de cor, uma obra importante, também aqui convido todos à leitura, é ficção com realidade,
Mas aí diz lá o samba, né? Saravá Quindé, teu nome vive, teu povo é livre, teu filho venceu mulher. Em cada um de nós, derrame o seu axé. É sobre isso. Então, assim, que todos aqui saiam cheios de axé, com muito axé, que meu pai Oxalá e Pababá abrace a todos vocês, a todas e todos. E é isso, né? Eu sei que minha mãe onde está, aqui, todos que a gente, né, ainda tem isso, né? Porque quando eu chegar lá em cima, eu vou conversar com Deus, que homem pode parir sim. Esse pessoal pode parir sim. Mas até que se prove ao contrário, né? Todos nós nascemos de uma mãe, né? E Luiz Gama teve uma mãe maravilhosa, aguerrida. Eu também tive uma mãe muito maravilhosa e muito aguerrida. Então, saúdo também a todas as mães que estão por aí. Minha mãe está no Orum, mas é sobre isso, né? Saúdo a mãe do Bruno, que o professor Bruno, ó, já é Bruno, menino. Doutor Bruno, que a gente teve o prazer de conhecer, né, Henrique? E tive o prazer também de levá-los a Portela. Também foram nesse calor subsaariano, mas deu tudo certo, Foi lindo, assim. Também tá gravado, não tá gravado isso? Eu acho que tá gravado, não tá? Tá gravado, tá no YouTube. É só vocês procurarem lá. Vou passar a palavra para o nosso mediador. Ah, não? Então declaro encerrados os trabalhos. Comprem o livro, tá? Leiam. Defensoria tem, olha, a Coopera tem a revista, tá? E é isso. Abraço, beijo a todos.